Como realizar a troca do rolamento da caixa de direção? Toda motocicleta, aqui na direção, nós temos um conjunto de rolamento. E assim como qualquer rolamento, chega algum momento que nós temos que fazer a substituição. Tem muita informação técnica para fazer a desmontagem, a montagem, a instalação, as ferramentas que nós utilizamos para fazer esse trabalho. Eu vou compartilhar aqui o passo a passo para nós realizarmos essa troca. Não tem como você desmontar a caixa de direção sem tirar aqui a frente da motocicleta. Como, por exemplo, os garfos, né, aqui da suspensão, roda dianteira, paralama. Outro ponto importante é quanto os comandos, guidão, a mesa superior. No geral, você não precisa tirar o guidão, você pode manter ele no local, que seria o ideal porque você evita de tirar um monte de comandos aí, como cabo de embreagem, acelerador. Então nós temos um monte de peças aqui e também a estrutura da parte elétrica que vai ficar tudo montado. Então nós conseguimos erguer aqui o guidão e trazer ele um pouquinho para frente. Uma dica que funciona muito bem no nosso dia a dia, nós amarramos aqui e suspendemos e mantemos ele na mesma posição, só que suspensa. Aí você consegue trabalhar aqui toda a caixa de direção, fazer a montagem, a instalação e depois nós colocamos o guidão. Então eu vou tirar essa parte superior, vou desmontar. Com isso eu tenho um espaço melhor para fazer essa explicação. O tanque de combustível, é necessário você ter um cuidado redobrado com esse tanque. Você não necessariamente precisa tirar esse tanque, você pode deixar ele instalado na motocicleta, só que tem que ter muito cuidado, você proteja esse tanque, bem protegido, porque nós temos bastante ferramentas para ser utilizado nesse processo. Se você tiver facilidade para tirar esse tanque, então remova, faça a instalação e depois volte o tanque, pelo menos você não tem problema quanto batidas, de repente um risco, até mesmo amassado que pode ocasionar. Eu vou tirar esse tanque de combustível, por quanto nós precisamos de espaço para fazer essa desmontagem. Eu já soltei as mangueiras todas aqui, então eu vou remover esse tanque. Com isso, eu consigo fazer uma explicação com mais detalhe. Nosso primeiro desafio está aqui na extração dessas pistas. Ela não tem uma parede significativa, é um espaço pequeno aqui de contato para nós fazermos a extração. Uma das ferramentas que nós utilizamos é esse extrator aqui, ó. Então ele tem um peso aqui que nós vamos bater e aqui nós temos umas bordas onde nós vamos fazer a abertura e travar e vir batendo. Não é muito fácil de tirar, costuma dar um pouco de trabalho. Em alguns casos você pode até mesmo aquecer com soprador térmico. Isso vai auxiliar. Então se você colocou a ferramenta, como nós não temos muito espaço, ela vai ter um pequeno contato aqui para poder extrair. Então se tiver muito difícil para tirar, você pode aquecer um pouquinho, ela vai se soltar. Se você deu algumas batidas e ela não saiu, não fica insistindo justamente para não estragar a ferramenta, porque nós temos um espaço muito pequeno ali. Essa ferramenta nós vamos rosquear aqui o cabo, ele vai fazer a abertura. Fazendo a abertura nós vamos movimentar até você perceber que realmente ela encaixou. Então é uma ferramenta pesada, na parte superior da mesma forma, a gente vai ter que extrair da mesma forma. Por isso que é importante a gente ter esse cuidado ali com o tanque de combustível. Aqui depois de rosqueado, prende bem, você começa a vir batendo. Sempre dá uma tensionada no cabo, vai sempre ajustando, justamente para ela não estragar a ponta da ferramenta. Olha só, ela vai se soltando, a gente vai tensionando de novo. Tensiona sempre. Quanto mais ela desce, mais parede nós temos, né, para vir ajustando a ferramenta. Aqui ela já se soltou. Chega num ponto que ela trava, é o limite final aqui. E aí nós já conseguimos, né? Aqui é só você apertar o cabo aqui que ela vai retornar. Então de baixo nós já tiramos. Nós vamos tirar a parte superior. Conforme você dá impacto, você vê que ela já vai se ajustando. Olha só.
Essa é a forma de nós extrairmos aqui as pistas. Aqui na mesa inferior nós temos mais uma peça cônica para ser extraída. Ela costuma dar bastante trabalho, não é muito fácil tirar essa peça. Eu tenho visto algumas motocicletas que o pessoal acaba deixando essa peça velha e montando as outras novas, porque ela é trabalhosa para tirar. Não se deve deixar essa peça velha, porquanto o rolamento ele tem um desgaste uniforme em todo o conjunto. Então, se você deixar essa peça aqui, já com desgaste, você vai comprometer a vida útil do conjunto de direção. Então é importante você sempre colocar nova. Não há muita alternativa a não ser você ir batendo e fazer ele subir, porque você não tem parede para bater. Esse aqui é um tampa-pó, é uma pecinha de lata, se você forçar ela já dobra. Então não adianta bater aqui. E ela tem o mesmo diâmetro ali da parte central, então você não tem borda para bater. Nós temos alguns extratores, né, de rolamentos que nós utilizamos para fazer a extração, mas ele não tem espaço para ser utilizado aqui. Então a gente não consegue, por exemplo, montar aqui um instalador, tensionar, por exemplo, de prensa, nós não temos muito espaço aqui. O jeito mais fácil de se tirar é batendo. Você precisa bater entre a mesa e o cone, você vai extraindo ele aos poucos. Essa peça não é reaproveitada, então você tirou, tem que trocar. Então você vai bater, não tem problema, que a gente vai fazer a substituição. Esse tampa-pó não vem junto com o kit, com os rolamentos, né? Então você vai ter que reaproveitar ele. Você tem que tirar ele e reutilizar. Então você tem que cuidar para não danificar essa peça. Um pouquinho ali sempre batendo, ele vai acabar marcando ali, mas não tem problema, a gente consegue reaproveitar ele sem estragar. É necessário reutilizar essa peça, o tampa-pó? Sim, porquanto, principalmente na parte de baixo da mesa, onde pega sujeira, então isso aqui vai evitar que pegue sujeira no rolamento. Você precisa de algumas talhadeiras, uma bem fina e uma um pouco mais grossa, você pode usar entre 2 ou 3. Você vai iniciar com a bem fininha batendo aqui e ele vai subindo. Aí você depois vai adicionando uma talhadeira mais grossa para ele subir. Ele entra prensado. Você pode aquecer, isso vai te ajudar, um assoprador térmico aí pode te ajudar nesse aquecimento para ele se soltar. Porém, assim, não é complexo, desde que você vai batendo com as peças, com uma ferramenta com a ponta bem fina, você consegue ir empurrando ele sem problema nenhum, não vai danificar o tampa-pó. Um cuidado aqui com a mesa, pega a porca aqui de cima, rosqueia ela aqui, ó. Não, você vai deixar ela aqui sobre a bancada. Se você bater aqui, por exemplo, né, para ir tirando, pode machucar a rosca aqui, depois você não consegue mais colocar a porca ali. Você pode deixar ela alinhada aqui para você ir batendo, pode deixar solta, não tem problema, esse impacto não vai danificar, essa mesa é muito forte, não vai entortar nem nada. Só tem que bater devagarzinho, com cuidado, com as ferramentas certas. Quanto mais fino aqui, melhor, pelo menos para você iniciar a extração aqui. Não tem outro jeito. Uma talhadeira um pouquinho mais grossa, depois que ele começou a subir, você vai batendo devagarzinho, um pouquinho de cada lado, e ele vai subindo. Retiramos essa peça, vamos conferir o tampa-pó, a gente pode dar uma conferida se ficou qualquer pontinha torta, a gente alinha e montamos com o cone novo, né, e tensionamos. Aqui você vai batendo, sempre é importante você bater um pouquinho de cada lado aqui. Você vê que a ferramenta já entra entre a mesa e o cone, você vai ver que ela vai subindo. Tem que bater dos dois lados, porque ele vai subindo devagar. Veja só. Ele já deu uma folga aqui, então ele não é muito preso. Ele entra prensado, porém, com a ferramenta certa você consegue subir ele sem muita dificuldade. Se você aquecer, tem que ter cuidado porque aqui há uma borracha em redor desse tampa-pó, você pode estragar. Então tenta tirar, se você vê que está muito preso, pode aquecer um pouquinho, que você vai conseguir retirar. Quando você vê que a talhadeira já passou aqui o limite dela empurrar, você pode pegar uma mais grossa e você vai fazer o mesmo procedimento, que daí ela vai arrancar ali o cone.
essa peça cônica que vem junto, né, com a caixa de direção. E aqui é um protetor que vai fazer a proteção da sujeira, para não pegar sujeira embaixo aqui do rolamento. Essas duas peças são montadas aqui. Então aqui nós já fazemos a instalação, né, do cone novo e montamos o resto das peças. O rolamento da caixa de direção, chega um momento que você já percebe nitidamente andando com a motocicleta os sinais que ele apresenta quando precisa ser trocado. Os sinais mais comuns são de folga ali no conjunto de direção. Conforme você passa no buraco, a roda dianteira bate no buraco, você percebe na mão ali no guidão, você percebe bater na caixa de direção. Quando você coloca a motocicleta no cavalete, se você pegar a roda dianteira aqui, você pode forçar um pouquinho e você sente uma certa folga ali no conjunto da direção. Isso significa que nós precisamos fazer a troca do conjunto de direção. Um outro problema também muito comum é uma cava que ele fica exatamente na direção onde você pilota essa motocicleta, ele acaba criando uma cava ali na direção entre os rolamentos e as pistas. E aí você gira o guidão para os lados, você percebe que um dos pontos, né, no ponto alinhado ali do pneu, ele fica uma cava. Isso também indica que você precisa trocar a caixa de direção. Na instalação, você vai optar por um dos rolamentos aqui da Riffel. Você pode optar pelo rolamento de esfera, é esse conjunto aqui de caixa de direção, e também você pode optar pelo rolamento de rolete, que é esse conjunto aqui. O rolamento de rolete, nós temos os cones montados, né, em uma peça só. Tanto o rolamento como o cone, ele já vem pronto, é só você instalar ele aqui nas pistas. Então ele já vem instalado. Os rolamentos aqui na caixa de direção com esfera, nós temos os cones, que eles são montados, e aí nós direcionamos eles, né, aqui nas pistas. Aqui da mesma forma. Esse conjunto aqui é o da CB300, então nós temos tamanhos diferentes. O menor na parte superior e o maior na parte inferior. A escolha do qual do rolamento fica a critério do mecânico, fazer a indicação para a sua motocicleta. Não há nenhuma contraindicação entre você optar por um ou pelo outro. Se você optar pelo rolamento de rolete, você vai instalar ele diretamente aqui na mesa inferior. Você vai colocar o tampa-pó e vai instalar o rolamento cônico diretamente aqui e a pista vai direto na motocicleta. Então quando você unir os dois ali, os dois já vão estar instalados. Dessa forma aqui, ó. São as duas peças. E na parte superior, ele é só colocado sobre, né, aqui, e a pista vai estar embaixo, aqui vai ficar as duas peças já direcionadas, a menor em cima e a maior embaixo. Não tem como você errar porque o tamanho do chassi ali é um só. Aqui nós temos, da mesma forma que nós desmontamos, né, que são os rolamentos de esfera. O rolamento maior é na parte inferior, então ele vai descer aqui, nós prensamos ele, montamos, e aí nós vamos instalar. Só tem que ter o cuidado na hora de você colocar o rolamento aqui. Você não pode colocar ele virado, porque você vai ver que somente uma das posições aqui do rolamento que ele vai encaixar ali no cone. Se você colocar ele ao contrário, ele fica remontado. E depois você não consegue encaixar ele aqui na pista. Então é somente esse cuidado na hora que você for fazer a instalação. Em alguns casos você pode encontrar, que você desmontar esse conjunto de direção, você pode encontrar também essas esferas todas soltas. Ele não vem com essa base instalada, né, sendo direcionado um a um. Eles vêm todos soltos, você tem que colocar um a um ali na caixa de direção. Eu particularmente gosto bastante desse modelo. Você consegue desmontar, fazer limpeza, fazer manutenções, colocar graxa com bastante facilidade. Então eles não vão se soltar de você ter que recolocar tudo eles manualmente um a um e fazer a contagem, né? Que se faltar um rolamento, por exemplo, você vai ter problema ali na direção. Então esse conjunto já vem montado, todas as esferas aqui, é só você direcionar, colocar a graxa e fazer a instalação. Eu vou fazer a instalação aqui do cone na parte inferior da mesa. É bastante simples aqui essa instalação, a gente vai prensar ele aqui. O ideal é que você utilize uma prensa. É fácil de fazer essa instalação e eu vou trazer algumas dicas aqui para te ajudar. Nós temos aqui o tampa-pó que fica na parte de baixo, o cone já está instalado. Nós vamos tensionar aqui utilizando um tubo. Esses tubos a gente tem de monte nas oficinas, pode ser qualquer tubo que você, desde que seja maior aqui do que essa parte da mesa. Então nós vamos direcionar ele aqui, porém só tem que ter um cuidado para você não direcionar diretamente aqui sobre a peça nova. Você vai pegar o cone velho e jogar em cima da peça nova. Dessa forma ele vai tensionar, porque ele tem o mesmo diâmetro, fazendo, né, a prensagem até embaixo.
Então, sempre que você for fazer a montagem, não coloque diretamente sobre ele. Coloque a peça velha que você está substituindo. E aí nós vamos colocar aqui um tubo. E aí nós vamos tensionar ele aqui, ó. Você pode aplicar aqui esses antiferrugem mesmo, esse desengripante, né? Embaixo ali, que ele é mais fininho, só para ajudar a descer aqui o cone. Quando o cone encostar embaixo ali, só soltar a pressão aqui da prensa que ele já se solta. Nós vamos tirar aqui o cone novo, o cone velho. E nós já temos instalado aqui. Agora nós vamos finalizar a montagem aqui no chassi das pistas. Você pode lubrificar aqui, isso vai ajudar na hora de fazer a instalação. Não tem como errar, tamanhos são bem diferentes. Então a menor vai aqui em cima e a maior vai embaixo. O encaixe do rolamento, né, virado para as extremidades, e a gente direciona eles aqui. A instalação nós usamos uma ferramenta, ela tem as bases do tamanho aqui das pistas, exatamente o tamanho, uma em cima e embaixo, e aí uma barra de rosca que nós tensionamos rosqueando, né, para ela se ajustar. Então essa aqui vai em cima, junto aqui, e a maior vai embaixo. Essa base de baixo, ela é maior, o tamanho da pista é maior, e a gente direciona aqui, ó. E aqui tem uma porca. Antes de você começar a tensionar, você precisa verificar se realmente elas estão retas, para essas pistas não ficar torta aqui no chassi e você tensionar ela torta, né? Então, veja bem certinho se elas estão alinhadas, aí nós começamos a apertar. Aqui é importante a gente ajustar bem, para que elas fiquem já na posição de trabalho final. Se ela não se ajustar bem, conforme essa bicicleta começar a andar, ela começa a apresentar muitas folgas. Aí o cliente anda uma semana da folga, anda 2 semanas, começa a dar folga, justamente porque as pistas não chegaram exatamente no ponto final. Então você tensiona, a partir do momento que você verificou, né, tira, desmonta a ferramenta, você pode montar a ferramenta de novo, verificar ao ponto que elas chegaram exatamente na posição limite, né, aqui do chassi. Agora nós vamos adicionar o rolamento aqui no cone, lembrando que só tem uma posição que ele trabalha aqui. Se você inverter, ele vai ficar encavalado. Nós vamos adicionar a graxa de rolamento. Você pode passar bastante graxa aqui, não tem problema. Vamos adicionar a graxa também no rolamento superior. O rolamento, ele só tem um dos lados aqui que vai encaixar. Nós temos o cone. E a nossa primeira porca.
Nós vamos ajustar. De forma que não fique muito pesada. Pode ajustar bem. Essa arruela nós vamos desdobrar essas pontinhas aqui das travas e vamos direcionar ela aqui. Então, duas pontinhas vai ficar travada de baixo, nós vamos apertar e depois nós desdobramos. Você precisa coincidir o encaixe aqui da porca com a travinha. Então a gente vai dobrar ela. É importante manter ela travada aqui. Dessa forma não tem problema das duas porcas trabalhar e ficar soltando, né? Dando folga na caixa de direção. Aqui nós finalizamos a desmontagem e montagem dos rolamentos da caixa de direção. Esse procedimento você pode reaplicar para qualquer motocicleta. Indiferente do modelo que você for trocar, o procedimento e as informações técnicas são as mesmas. As ferramentas, inclusive, servem aí para todas as motocicletas que você for fazer a troca. A montagem aqui do kit, isso é muito particular de cada motocicleta. O que você precisa desmontar sempre é aqui a roda dianteira, os garfos, a parte do guidão, tanque, pode ficar instalado, você não precisa necessariamente tirar todo esse conjunto. Eu tirei para a gente ter mais espaço para poder fazer essa explicação e também aqui o guidão. Nós temos bastante componentes aqui para ser desmontado, se você for retirar tudo como eu tirei. Então não há necessidade se você for só fazer a troca da caixa de direção, fazer uma lubrificação, por exemplo. Então pode ficar instalado, deixa o guidão aqui amarrado e você consegue descer aqui e depois fazer a instalação e somente parafusar aqui o guidão.